Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós resolveremos alguns exercícios sobre o tema hidrostática. Antes da resolução dos exercícios, uma breve revisão das fórmulas e dos principais conceitos. Densidade, relação entre massa e volume de um corpo. A unidade de densidade é o quilograma por metro cúbico. Conceito de pressão é a razão entre força e a área na qual ela é aplicada. A unidade é o Pascal, que são newtons por metro quadrado. Pressão atmosférica é aquela força que a atmosfera faz sobre nós. Uma atmosfera é igual a 10 a quinta Pascal. Pressão hidrostática é a pressão exercida pelos fluidos nos corpos que estão imersos nele ou sobre as paredes do recipiente que os contém. Teorema de Stevin, ele diz que a pressão num determinado ponto A depende da densidade do líquido no qual ele está imerso, a aceleração da gravidade e a altura ou profundidade na qual ele está imerso. Teorema de Pascal diz que a pressão num ponto A é igual a pressão no ponto B, implica que força no A sobre área no ponto A igual a força no ponto B sobre a área do B. E o princípio de Arquimedes, que diz que uma força de empuxo existe sempre que você está imerso num líquido ou parcialmente imerso no líquido, e essa força de empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos aos exercícios. Exercício 1. Uma prensa hidráulica possui dois pistões com diâmetros de 10 cm e 20 cm, e se uma força de 120 newtons atua sobre o pistão menor, pode-se afirmar que esta prensa estará em equilíbrio quando sobre o pistão maior atuar uma força de... Então vamos lá. Quais são os dados do problema? Diâmetro do pistão 10 cm ou 0,1 metro. Diâmetro do pistão 2, 20 cm, que é igual a 0,2 metro. Força no pistão número 1, 120 newtons. E nós sabemos o quê? Que a área do pistão é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. E a pressão no pistão 1 é igual a pressão no pistão 2. E pressão é a razão entre força e área. Então, vamos às equações. Pressão igual a pressão no pistão 2. Força no pistão 1 dividido pela área no pistão 1 igual a pressão no pistão 2, que é igual a força no pistão 2 dividido pela área no pistão 2. Força no pistão 1 é 120. A área do pistão 1 é π d1 ao quadrado sobre 4. Força no pistão 2 é F2, que a gente quer calcular, e a área do pistão 2 é π d2 ao quadrado sobre 4. Simplificando a expressão, a gente sai com 120 dividido por 0,1 ao quadrado, que é o diâmetro do pistão 1, que é igual a F2 dividido por 0,2 ao quadrado. E aqui a gente sai com F2 é igual a 120 dividido por 0,04 dividido por 0,01, que isso é igual a 480, ou seja, força 2 igual a 480 newtons. Resposta correta, resposta C. Exercício número 2. O empuxo exercido sobre um corpo imerso em um líquido depende de A. Do volume do líquido deslocado e da densidade do corpo. Ele depende, vamos lembrar, que empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, volume do líquido deslocado está correto. Densidade do corpo? Não. Depende da densidade do líquido. Vamos ver a alternativa B. Densidade e volume do corpo. Não, ele depende um pouco do volume do corpo, porque o volume do corpo implica no volume do líquido deslocado, mas não é da densidade do corpo.
do volume e da densidade do líquido deslocado. Está correta a resposta C. Vejamos as alternativas D. Somente do volume do líquido deslocado? Não, tem outras variáveis na equação do empuxo. Somente da densidade do líquido deslocado? Também não é bem verdade, né? Porque nós sabemos que empuxo é a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, resposta correta, letra C. Exercício número 3. Uma lata tampada com 2 orifícios encontra-se parada, imersa em um recipiente com água. O orifício superior comunica-se com o exterior através de uma mangueira e ao injetarmos ar pela mangueira é correto afirmar que a lata afundará, subirá, aumentará de peso, permanecerá parada, receberá ar pelo orifício inferior. Então vamos lá. Aqui está a nossa banheira de água. A gente tem uma lata aqui, ela está parcialmente cheia de água, de forma que, como ela está parada, eu tenho uma quantidade aqui de água e uma quantidade de ar que faz com que o empuxo seja igual ao peso. Na hora que eu sopro aqui, vai aparecer mais ar e esse ar vai expulsar a água que está aqui, então vai ter mais ar. A densidade deste corpo vai ficar menor do que era. Como a densidade ficou menor, ele vai flutuar. Então, a alternativa correta, letra B, o corpo subirá. Exercício 4. A expressão "isso é apenas a ponta do iceberg", muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido, faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa situação. Então vamos lá. Alternativa A, o poder das pontas e a rigidez dielétrica. Isso não tem nada a ver com empuxo, isso é um tema de elétrica. Arquimedes e o teorema do empuxo. Sim, essa é a alternativa correta, porque a gente tem exatamente isso. O volume submerso aqui desloca uma quantidade de água e com isso existe uma força de empuxo que equilibra a força-peso e é por isso que os corpos flutuam. Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Não, o princípio da prensa hidráulica relaciona pressões dentro de um líquido, aqui não tem nada a ver com pressão. Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Não. A lei de Stevin e a diferença de pressão. Também não. Então, resposta correta, letra B. No oceano, a pressão hidrostática aumenta aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Um submarino encontra-se a 200 metros de profundidade e a pressão do ar no seu interior é de 1 atmosfera. Nesse contexto, pode-se concluir que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é aproximadamente de... Então vamos lá, temos aqui o nosso oceano, temos o nosso submarino, ele está na profundidade de 200 metros. A gente tem aqui, não pode esquecer que existe a profundidade atmosférica também aqui de 1 atmosfera, que é a pressão do ar também está fazendo força sobre a superfície da água. Então, a diferença de pressão entre o interior e o exterior é 1 atmosfera, mais os 200 metros dividido por 10 metros vezes 1 atmosfera, que é a razão de aumento da atmosfera, menos a 1 atmosfera do interior. Resposta correta, 20 atmosfera, letra D. Exercício número 6. Em um recipiente contendo 100 ml, ou seja, e 1,37 kg de mercúrio líquido, são colocados 2 cubos, A e B, com volumes de 2 cm cúbicos cada um, de um material inerte diante do mercúrio. E aí você tem que os cubos têm massas de 14 gramas e 20 gramas, respectivamente. Ao serem colocados no recipiente, qual é a afirmativa correta? Os cubos vão para o fundo,
O cubo A afunda e o cubo B flutua. O cubo B afunda e o A flutua. Os cubos flutuam a meio caminho do fundo. Os cubos ficam na superfície do líquido. Bom, vamos lembrar que para que alguma coisa flutue, ele precisa ter uma densidade menor do que o do líquido. Para que alguma coisa afunde, ela precisa ter uma densidade maior do que a do líquido. Então vamos lá. A gente tem aqui a massa do mercúrio é 1,37. O volume do mercúrio são 100 ml ou 100 centímetros cúbicos. A massa do corpo A é 14 gramas. Do corpo B são 20 gramas. E o volume do corpo A, do cubo A e do cubo B, são iguais a 2 centímetros cúbicos. E nós sabemos que aqui afunda-se a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido e flutua-se a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. E densidade é igual a massa sobre volume. Densidade do corpo A é 14 dividido por 2, são 7 gramas por centímetro cúbico. Densidade do corpo B é 20 dividido por 2, que são 10 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do líquido é 1370, que são 1,37 kg, dividido por 100 centímetros cúbicos, que é igual a 13,7. Ou seja, resposta correta, letra E. Todos os dois cubos vão flutuar, porque tanto 7 quanto 10 são menores do que 13,3, que é a densidade do líquido, ou densidade do mercúrio. Bons estudos. Se você teve alguma dificuldade, reveja a videoaula ou nos mande uma mensagem. Um abraço e até a próxima videoaula.